Fala galerinha que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Queria desejar para vocês um ótimo dia, né? Que o Papai do Céu possa vir abençoar. Aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o esporte de várias modalidades. Bom, mas hoje eu quero falar para vocês sobre o futebol, né? Que aconteceu no Campeonato da Libertadores e pela Sul-Americana. Teve 2 jogos da Libertadores que eu separei aqui pra gente analisar e ver conforme, né? E conversar um pouco sobre o jogo que aconteceu entre Palmeiras e Bolívia, Bahia, né? Teve o jogo também de Bahia e também pela Copa Sul-Americana. Um dos jogos assim que também foi muito importante e desejado pelo clube paulista. E também tem um aproveitamento de 100% do Palmeiras, aonde toda a equipe é comprometida, fazem o seu papel e não é à toa que estão com 100% de aproveitamento. O Bahia também teve o seu aproveitamento ontem, né? Ganhou de 1-0, mas foi merecido. A equipe ela se destacou, teve ali a substituição, né? E logo mais vamos falar sobre isso, sobre os gols que foram feitos, né? Pelo clube do Palmeiras, pelo clube do Bahia e pelo clube também do Corinthians. Falando um pouquinho, eu queria começar um pouco dizendo para vocês sobre o clube, né, do Palmeiras, aonde tem ali um destaque, né, de Flaco Lopes. Só que lembrando, para quem acompanha já desde o ano passado, Flaco Lopes esse ano ele não tem tido um bom rendimento, um aproveitamento comparado ao ano passado, né? O ano passado ele se destacou mais, teve mais, como é que eu posso dizer, minutagem, teve mais participações e gols, teve mais assistências, mas esse ano sim ele está ainda se desenvolvendo um pouco mais, porque a gente sabe, né, que ao decorrer do ano aparecem jogadores com mais sede de jogar, com mais vontade, e acontece em qualquer clube, né, como no clube do Palmeiras, como no clube do Flamengo, do São Paulo, e assim por diante vai. Então o Flaco Lopes tem ganhado já suas oportunidades aí, só que comparado ao ano passado ele não teve um bom rendimento como esse ano. Eu separei aqui, né, para vocês perceberem como o ano de 2025 de Flaco Lopes foi. Foram 19 partidas que ele jogou, participando aí, né, dando apenas uma assistência, mas dessas 19 partidas que ele jogou, ele tem apenas 7 gols. Apenas 7 gols. Foram partidas assim com grandes oportunidades para ele fazer gol, mas infelizmente não conseguiu aproveitar, né? Mas com isso tem 7 gols em 19 partidas, ele ainda tem muito esse ano a entregar, né? A se disponibilizar ao clube, né? Como ele tem feito quando ele entra para jogar. Quem acompanha futebol, quem assiste sabe que o jogador ele é comprometido com o clube, então a partir do momento que ele entra em campo, ele tem que fazer seu papel, né? E ele é um ótimo jogador. Também, né, tivemos o Estevão, né, pelo Campeonato da Libertadores, que participou também do gols junto com Flaco Lopes e Maurício, né? Uma jogada bem trabalhada do Flaco Lopes, né, com a saída mais uma vez errada do Bolívia. Estevão, né, praticamente ali dentro do gol, mas os jogadores do Palmeiras souberam aproveitar, tiveram tempo para pensar e raciocinar os tipos de passe ou decisões que tomariam, mas logo decidiram tocar para o Estevão. E o Estevão, né, um jovem aí que tem tudo a prestigiar, tem tudo a desenvolver, né? Um jovem que está por esse processo ainda ele já é um craque, né? Vamos dizer a verdade, ele já é um craque. E claro que com isso ele tem ainda mais a desenvolver, a aprender. Mas ontem ele aproveitou e aprendeu que gol não se perde, se faz. E bom, e logo depois teve a entrada do Maurício no lugar do Estevão, né? O Estevão foi substituído, né? Então teve o gol do Maurício também, depois da saída do Estevão, né? Que foi a troca e a substituição. E para quem acompanhou o Bolívia também fez os 2 gols, mas não conseguiu a vitória em cima do Palmeiras ou empate, né? Como a gente viu, a gente estava vendo também alguns detalhes e algumas análises. O Palmeiras tem um aproveitamento de 100%, diferente do Campeonato Paulista, né? Que veio oscilando, mas isso já passou, isso já é águas passadas. Quem vive de passado é museu, então agora o foco deles é Brasileirão, Libertadores e tudo isso mais.
Agora falando um pouco do Corinthians, né? O Corinthians que participou também da Copa Sul-Americana, participou da Libertadores, mas infelizmente não está fazendo mais parte, mas tem a Sul-Americana que ele tem se desenvolvido, né? Apesar dessa polêmica aí de troca de técnico, quem vai ser ou quem não vai ser. Primeiro houve conversas, né, sobre quem seria o comando, era o Tite, mas por saúde mental, né, acabou não se tomando posse do cargo, né? Mas as conversas estavam bem acertas junto com o técnico Tite, né? Por enquanto continua uma novela, né, entre Dorival e o Corinthians, uma novela que nunca acaba. Então é isso, né? O Corinthians consegue pontos, né, importantes na Sul-Americana com o técnico que era do Sub-20, né? E ele é um ótimo técnico para quem conhece quem conhece aí já, quem acompanha a base, né? Os campeonatos da base, Brasileirão, Sub-20, Libertadores Sub-20, sabe que esse técnico, ele também é bom. Tanto que ele falou que na Libertadores ele preferia ver, né, e acompanhar os jogos do Corinthians profissional, né? Onde ele aprendia bastante, tinha muito conhecimento. Então, falando um pouco aqui para vocês, né, sobre o jogo do Corinthians, né, continuando, o jogo do Corinthians, aonde teve poucas oportunidades, foram chances assim bem de risco também, né, tanto pro lado do Corinthians como o lado também do Racing, né, do Montevidéu, mas quem aproveitou mesmo com muita garra, né, com muita luta, foi o Corinthians, que conseguiu fazer o gol com o Romero, né? O Romero aí que sempre se destaca em partidas como decisivas, não só ele também, né? Como o Yuri Alberto. Mas falando em decisão, sim, o Romero é o cara que decide a parada, que faz ali, vai com garra, vai com toda a sua disposição, né? E também o Bolívia fez o Racing do Montevidéu também fez gol, mas foi anulado. E falando também um pouco sobre o Bahia, né? O Bahia aí que tem se destacado. E voltamos a falar sobre o Bahia, né? O Bahia que tem se destacado também, não só no Brasileirão, também como no Campeonato da Libertadores, né? A gente sabe que a Campeonato da Libertadores são, assim, cada jogo que se passa é uma oportunidade de você avançar ou você ficar, né? Como a gente vê muitos outros clubes por aí. Porque nesse momento a gente está na fase de grupos, ainda tem. Então cada jogo, cada partida, por detalhe, ou o clube avança ou ele fica. Mas queria dizer para vocês que o Bahia ontem, né, aproveitou bastante, teve grandes oportunidades e aproveitou com a substituição logo contra o William José. E o William José aproveitou e fez o gol, né? Para quem viu o golaço que ele fez, eu vou estar tentando colocar aqui na tela para vocês verem da forma que foi um gol muito bom e muito bonito. Bom, e com isso, hoje a gente fica por aqui, tá bom? Queria dizer para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, que você possa deixar o like, que você possa também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por tudo, né? Que o Papai do Céu possa me abençoar todos nós, que o seu dia seja maravilhoso. Muito obrigado, tchau, tchau.